dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo para vocês mais um episódio da temporada 4 de For All Mankind. Hoje nós vamos falar do episódio 3 da temporada 4, cujo título é The Bear Hug, ou O Abraço do Urso. E se você não assistiu ainda os episódios das temporadas anteriores, nós temos aqui um resumo da primeira, da segunda e da terceira temporada de For All Mankind. E também já temos os comentários do primeiro e segundo episódio da temporada 4. E hoje nós vamos aqui falar do terceiro episódio. Lembrando que todo esse vídeo vai ser com spoilers, então a partir de agora, se você não quer ter spoilers, pausa o vídeo, volta lá e assiste, depois vem aqui para assistir e os nossos comentários a respeito da série. Bora lá começar, então, o episódio 3 da quarta temporada de For All Mankind. O episódio começa com a Margot sendo levada num caminhão, assim, com um monte de outras pessoas, sendo que no final do segundo episódio, ela foi lá na Rússia e colocada dentro de um caminhão com outras pessoas, porque ela tava lá numa banca que tava sendo fechada, né? E aí eles simplesmente pegaram a Margot e colocaram ela dentro desse caminhão e ela é levada para um lugar que a gente não sabe onde é, mas a gente vai ver durante todo o episódio que se trata de uma prisão, onde os prisioneiros, no caso da Margot, vão ser torturados. É bem chocante durante todo o episódio, então eu já vou comentar a Margot aqui desde o começo ao fim. Tudo que fala da Margot no episódio inteiro. Então a Margot, ela é levada para esse local, onde ela é torturada. E aí a gente fica tentando entender por que isso aconteceu. Então ele dá no início ele dá um breve resumo do que está acontecendo na União Soviética. E me parece que o Partido Comunista, liderado pela figura de Fyodor Kozenko, tenta dar um golpe do governo do Gorbachev, porque ele acredita que o Gorbachev abriu demais o mercado e está se cedendo às tentações ocidentais. Então ele quer que o país tenha mais um argumento nacionalista, uma postura nacionalista, e ele é comunista, e que ele acredita que o governo está deixando de seguir Marx e de seguir Stalin. Então ele resolve dar um golpe no Estado, no governo do Gorbachev, porque lembra que o mercado está aberto, porque está tendo bastante trocas com os Estados Unidos. E é por isso que a banca estava sendo fechada, porque a banca era um jornal, ela era aberta, ela comunicava tudo com liberdade, e esse Partido Comunista, então, quando vai tentar dar o golpe, ele fecha, ele consegue, então, fechar todos esses formas de comunicação, tenta fechar todas as formas de comunicação entre a União Soviética e o Ocidente, e isso daí, então, tá aparecendo nos jornais, em todos os lugares do mundo, mostrando essa tentativa de golpe do Partido Comunista no governo Gorbachev. Então, a Margot, ela é levada para esses... Porque durante todo esse tempo, foi interceptado que ela tinha alguma comunicação com alguém, que a gente não sabe, mas no último episódio, a Margot tá lá tentando entrar em contato o tempo inteiro com a Agência Espacial Russa, e ela não consegue, ninguém atende ela, mas aparece uma mulher que simplesmente entrega para ela, não entrega diretamente, mas deixa um cartão para ela com um número. E ela não sabe o que significa aquele número, ela não entende a princípio, mas logo eles esclarecem que aquele número é, na verdade, alguma coisa ligada à KGB ou alguma coisa parecida com isso, que seria uma agência da inteligência militar russa. Então ela está sendo acusada de ser como se fosse uma espiã, ou de alguma forma ela estivesse trazendo ou levando alguma informação confidencial para a KGB, então eles estão ali tentando torturar ela para tentar obter informações de o que significa aquele número, qual é o nível de comunicação que ela tem com aquele número. Só que para piorar, durante essa conversa que ela tá tendo, chega então um grupo atirando, parece estar atirando do lado de fora ali da sala onde ela tá sendo mantida, e o entrevistador dela e o torturador dela simplesmente sai, e quando ele sai, ela escuta um monte de barulho, não tá entendendo nada que tá acontecendo, lembrando que ela tá algemada. E aí volta um outro cara totalmente diferente, que daí esse cara já diz que está ali em nome de Gorbachev. E que ele tá ali que ele não vai fazer maldade nenhuma pra ela e não sei o quê. Mas aí ele traz outro cara que era o torturador e começa a bater no cara na frente da Margot. A Margot não tá entendendo bolhufas do que tá acontecendo, mas é tipo assim... O primeiro cara era como do Partido Comunista. O segundo cara é aí do governo Gorbachev. E aí ele chega e começa a bater no cara do Partido Comunista para tentar extrair informações sobre o tal do golpe que está acontecendo. Mas o que a Margot tem a ver com isso, né? Ela acaba sendo atacada pelos dois. Porque o cara que vem do governo Gorbachev fala que o número do telefone que a Margot tava lá na bolsa que ela recebeu da mulher
é de uma agência da agência. Tipo assim, é uma investigação do investigador. Então fica com a suspeita de que, na verdade, ela está contribuindo com um terceiro grupo que está ajudando a dar o golpe no governo. Então o cara, daí sim, ele amarra ela e faz torturas assim. Não fica uma situação. E ela tentando explicar que ela não tá entendendo nada, que ela não sabe de nada, a gente não sabe exatamente se ela não sabe nada, mas pelo menos ela diz ali. Não sei quem é essa mulher, não sei o que tá acontecendo. E ele continua ali com ela amarrada e ela sofrendo ali essas torturas. Mas aí depois, mais pro final desse episódio, simplesmente alguém vem, tira ela dali, leva ela para outro lugar e aí ela encontra com a tal da mulher que deu o cartão para ela, né? E essa mulher leva ela lá pra frente da agência da Roscosmos, né? Da City of Stars, né? Que seria o nome dado para prédio lá, ou para instalação da Roscosmos. E aí ele chama, essa mulher chama ela e fala: olha, você é muito expert nessa área de espaço, enfim. Então você vai trabalhar aqui para mim agora. A partir de agora você trabalha para mim. Então, a Margot agora vai voltar a ter uma atuação na área espacial, de alguma forma, mas agora não mais na NASA, lá na Roscosmos. Mas a Margot tá penando, viu? Até agora eu não entendo por que a Margot fez isso, né? Mas não sei se é por amor ou se tem mais alguma coisa que a gente vai descobrir ao longo do tempo, mas a Margot tá penando, viu? A mulher tá penando. E essa confusão toda que tá acontecendo aqui em Terra afeta a vida dos astronautas que estão lá em Marte, porque tem cosmonautas lá. Então a gente tem lá a comandante Poole, que é a comandante da base com relação à parte da Rússia, da União Soviética. E essa comandante não tá conseguindo ter contato aqui com a Terra. Então ela tá lá meio que tentando conduzir as coisas, mas sem saber quais são as ordens da agência aqui em solo. Então essa comandante toma a posição de manter os projetos na sequência do que estava acontecendo, mas então, olha para você ver que arriscado, um problema que está acontecendo em solo, comprometendo pessoas que dependem do que está acontecendo aqui em solo, mas estão lá em Marte. E finalmente, o Dev IS aparece aí pra gente, que ficou sem saber o que tinha acontecido com ele na última temporada. A propósito, eu também, na última temporada, bem no finalzinho, parece que ele sofre um golpe da Karen. Na verdade, não é um golpe, é porque os outros conselheiros lá da Helios, eles decidem que o Dev deve sair do conselho. E aí ele simplesmente fala assim, ó, Dev, você vai ficar sendo um acionista lá na sua casa recebendo dinheiro e você não precisa vir aqui dar palpite, depois de toda a confusão que aconteceu. Então, nessa temporada, ele não aparece no primeiro nem no segundo episódio, vai aparecer agora no terceiro. E ele aparece numa praia, assim, todo de boa lá, vendo o sol. E ele já atuando como um milionário meio babaca, porque aparece uma surfista nesse lugar onde ele tá. E aí ele fala, o que você tá fazendo aqui? Essa ilha é privada. E a surfista fala assim, meu, já não basta você ter a super casa enorme com cerca elétrica aí pra te proteger. Você ainda quer ser dono da praia, do mar, do universo, né? E aí é uma coisa pra você pensar, eu acho que era o que ele queria mesmo, né? A gente já sabe que ele queria ir pra Marte, que ele queria certo controle, a gente não sabe qual é o limite desse nível de controle. Mas mostra um pouquinho dessa personalidade dele quando ele tá ali na praia e não consegue tolerar um surfista nadando no mar perto da casa dele, né? Que nem é dentro da casa dele, né? A casa dele é considerada particular numa área que ele deixa o acesso muito restrito, mas o mar não é particular. Vocês lembram que no segundo episódio a Leida e a Karen estavam conversando sobre o tal do projeto da Karen que tinha sido congelado pela NASA lá de exploração, de usar um robô da Helios para poder fazer uma exploração e encontrar vida em Marte? Esse projeto que tinha sido congelado, elas começaram a buscar, então, patrocinadores. Então, elas foram em vários lugares para buscar financiadores para o projeto delas. O projeto tem um nome interessante, que é Seeker. A sigla é Seeker, que significa... Eu vou ler, tá? Subterranean Extraterrestrial Exploration via Kinetically Enhanced Robotics. Esse é o nome do Seeker, né? A Seeker significa... E então elas começam a procurar investimento para poder fazer isso e não conseguem. Elas vão na Helios e a Helios fala, não, simplesmente não. Mesmo elas mostrando a viabilidade, que já foi validado pela NASA e todo o potencial do projeto, eles falam não. E aí elas vão procurar o Dev IS, então elas vão lá até a casa do Dev IS propor para ele. E ele é um escroto, né? Ele acaba também xingando a Karen, como se a Karen fosse culpada pela mãe dele, por ele estar ali, né? E aí ela joga algumas coisas também na cara dele e vai embora. Então, a princípio, nem o Dev, que tem capital financeiro para financiar um projeto dessa dimensão, ele como pessoa tem o potencial, ou seja, no potencial de uma indústria, ele como pessoa tem potencial para investir num projeto dessa dimensão de exploração, não aceita. E enquanto isso, em Marte,
Gente, o Miles, ele é pura confusão. Pelo amor de Deus. Já não basta. O cara é totalmente sem noção, na minha concepção, tá, gente? Eu sei que ele tá numa situação difícil aí, tentando sobreviver a uma bad escolha, né? Uma escolha ruim que ele fez de ir pra Marte e que não era tudo. E tem uns babacas mesmo que estão consumindo aí mais dinheiro do que devia, numa situação que nem precisava. Mas ele começa, então ele consegue, né, ter uma conversa com a esposa. E a esposa fala assim, cara, o dinheiro não tá rolando. Então eu vou ter que trabalhar. E aí ele fica desesperado e fala, não, tem que resolver isso aí. E aí ele fica tentando ver como ele vai fazer para aumentar o recurso financeiro dele, estando em Marte. E aí ele procura lá o dono da ilha, que é aquele bar extraoficial que tem lá em Marte, onde o cara, na verdade, o Ted, ele é meio tipo contrabandista, tá? Então ele contrabandia produtos da Terra para Marte para poder vender extraoficialmente. E aí ele tem toda uma rede, mostra toda essa rede de contrabando, as pessoas envolvidas, quem faz aqui na Terra e tal. E o Miles fala, não, eu te ajudo, e aí ele mostra, eu tenho cartão verde, eu posso transitar em qualquer lugar aqui, então eu te ajudo. E aí ele vai, e ele entra, então, para esse processo de começar a contrabandear as coisas em Marte. Só que daí, ele é um bom técnico, ele consegue consertar as coisas, e aí ele tenta consertar um equipamento lá do bar lá, e aí ele acaba estragando mais ainda o equipamento, que é o equipamento responsável por fazer a bebida que eles gostam, a vodka, né, do russo Ted lá. Como ele quebra esse instrumento, e esse instrumento vai demorar tipo 6, 8 meses para vir de novo da Terra, aí ele começa a falar, aonde tem essa peça pra eu poder, tipo, esse termostato, pra eu poder pegar, pra poder arrumar essa máquina pro cara, porque senão vai ferrar o nosso negócio aqui. Meu, e ele descobre que tem a peça só no lado da Coreia do Norte. Mas se vocês lembram, no primeiro episódio que eu falei com vocês aqui, não pode entrar no lado da Coreia do Norte. Ou seja, amiguinho não pode ultrapassar as barreiras, mesmo em Marte. E o Miles, como eu disse, confusão pura. Ele me cria todo um sistema pra ele poder fraudar os alarmes, os sensores, e arrumar um motivo para ele entrar na parte da Coreia do Norte. E aí ele entra na parte da Coreia do Norte para roubar o termostato da geladeira dos caras. Olha pra você ver, o cara é sem noção total, não tem noção de onde ele tá e do que ele tá fazendo. Mas ele vai e rouba o tal do termostato. O que é pior, ele é descoberto por um coreano, o Lee, que era aquele cosmonauta que foi o primeiro a chegar em Marte. E aí o Lee, ao invés de, tipo, cara, entregar o Miles, não. Ele entra no rolê também. Então ele deixa o termostato ir lá com o Miles e vai com o Miles até a tal da ilha, o barzinho extraoficial de Marte. E aí ele pede contrabandear a própria esposa dele. Gente, esse povo não tem noção do que eles estão fazendo. É assim que uma missão vai descamba. Mas olha pra você ver o nível de inconsequência de todo mundo ali. Dá pra entender no sentido emocional que tá todo mundo perdidão, tá todo mundo sofrendo, tá difícil, tá? Então, pra vocês perceberem como pequenas nuances, o lado emocional, o lado profissional, o lado ético, eles precisam acontecer de uma forma muito significativa quando a gente está numa missão tão criteriosa como Marte. Então, você tá vendo a construção de um desastre anunciado ao longo desses esses episódios aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas mais uma dessas coisas acontecendo de forma toda atrapalhada em Marte. Como a gente havia dito, eles não desistiram de conectar lá, de tentar capturar o asteroide. Só que quebrou a tal da ponte que fazia a conexão com o asteroide, e então eles precisaram reconstruir tudo isso. E nesse episódio aparece o Ed tentando lá fazer um lock, né, com essa ponte, e ele tá tremendo demais. Então ele tem já alguns problemas de saúde no episódio, na segunda temporada, já mostrou na segunda e na terceira temporada que ele vem desenvolvendo diabetes, alguns problemas de saúde, e ele demonstra esse problema de saúde lá também, na hora que ele vai fazer esse dock com essa ponte. E aí ele não consegue, ele até dá uma disfarçada, pede pra comandante russa fazer esse dock, e eles fazem o dock com sucesso. Mas olha aí, mais uma coisa. Então, o Ed negligenciando uma condição física dele, e que isso pode levar a um risco, né, na missão inteira. Olha o anúncio de problema, gente. Uma coisa atrás da outra. E o Ed também parece estar cada vez mais próxima dessa comandante Poole, que é a cosmonauta, né?
ela reclama de uma certa dor. E aí ele leva ela lá pro jardim dele, pra horta dele que ele tem lá em Marte, e mostra pra ela lá a plantação de cannabis que ele tem lá, que ele faz uso e diz que é medicinal, e oferece pra ela para tratar a tal da dor dela. Tudo isso também irregular, porque não poderia estar sendo usado um psicotrópico no espaço. Tem regras, né, para condução de equipamentos, então ele até cita isso, mas se tá citando, isso deve vir a ser um problema no futuro, gente. Então agora ele também, a comandante Pulo tá lá também, fazendo uso dessas substâncias, segundo eles, com caráter medicinal. A gente sabe que não tem critério e não foi seguido por ninguém, então não sabe exatamente qual é o resultado disso. Mas ele faz uma alerta, olha, tem que ter 24 horas sem usar para poder manipular o equipamento, mas conhecendo como tá todo mundo negligenciando regras, isso também é mais uma escalada no problema que pode vir aí no futuro. Bom, e voltando aqui pra Terra mais um pouquinho, aparece então o Dev, ele vai procurar a Kelly. Gente, decidi, vou ajudar vocês, porque eu pensei bem e eu acho que eu estava meio desistindo de viver, desistindo de fazer as coisas, só vivendo de renda lá na minha vida, e eu acho que não é isso que eu quero não, bora fazer então esse tal dessa missão. Aí ele falou, vamos fazer essa missão pela Helios. Aí elas falam, mas peraí, a Helios não é sua, você só é um acionista. Aí ele pega e fala, meu, você tem ação, eu tenho ação, a gente junta a nossa ação e bota fogo no rolê. E aí eles chamam um outro personagem, aparece um outro personagem que era muito querido na primeira, segunda e terceira temporada, que a gente até nem citou muito ele aqui, porque o papel dele acaba sendo um pouco secundário. Mas ele era um personagem muito querido, então se você não assistiu a série, assiste, presta atenção nesse personagem, que é o Bill Strausser. Ele tinha mais ou menos o mesmo cargo que a Leida, ele é um engenheiro especialista na parte de orbital. Ele ganhou umas ações da Helios. Ele foi uma das pessoas que a Helios conseguiu capturar da NASA para o seu corpo de funcionários. E no final das contas, ele acabou saindo da Helios com um volume de ações. Nesse momento, a Leida vai procurar ele e a Leida toma uma chulapa dele, porque ele fala, pô, você nunca me procurou, agora você vem me procurar nessa situação e tal. E ele não tá mais trabalhando, ele também tá naquele processo de ficar vivendo de renda lá com as ações dele. E aí a Leida fala, meu, mas eu preciso que você ajude, aí dê um voto a favor pra gente poder entrar no comando da Helios e conseguir fazer esse projeto. Ela explica os motivos dela, das fobias dela, das situações que ela estava sentindo, que é como a gente tinha dito, ela estava sofrendo com o impacto da bomba e das falhas e dos problemas que aconteceram. A gente ainda tem uma suspeita que tem alguma coisa que aconteceu com o Danny, que a gente ainda não sabe, não foi revelado nessa história, e que deixou ela muito abalada, e aí ela conta o quanto ela foi gente de sair do centro de missão no momento da missão, e não voltar mais. E aí ela fala que ela não pode viver nessa situação. Ele fala, não, beleza, eu confio em você, então eu assino esse negócio aqui que eu vou assinar. Ela chama ele para trabalhar com ela, ele a princípio rejeita, fala não. E aí eles têm então a quantidade de votos necessários para tomar a Helios. Uma das últimas cenas são eles chegando então na Helios durante uma reunião do corpo diretor lá. E ele faz, até o Dev mostra o lado babaca dele de novo, né? A gente fica em dúvida se é, se não é, você fica transitando entre gosto de um, gosto de outro, mas eu acho que o que ele fez é o que a gente já viu nosso querido amigo fazendo aqui na Terra, né? Como a gente sabe que ele é uma figura espelhada do tal do Elon Musk, ele simplesmente chega lá na Dev e fala, meu, todo mundo, vocês são babaca, vou embora, vocês eu não gosto, sai daqui, agora eu vou ser o dono do rolê todo e vou mudar todo mundo e, tipo, vocês estão tudo mandado embora. Quem fez isso? Na onde fez isso? Pois é, então. O Dev Ayessa faz isso. O Dev Ayessa faz isso na Helios. Chega lá botando banca, bota todo mundo pra correr, assume a posição de CEO e então parece que esse projeto da Kelly e da Leida vai sair do papel. Então veremos aí o nosso robô explorador por vida, procurando por vida em Marte. Sim, temos o encerramento desse terceiro episódio da quarta temporada, sabendo que, olha, um monte de desastre pré-anunciado, um monte de situação conturbada, e finalmente a Margot entrando para o trabalho na Agência Espacial Russa. Estou ansiosa aguardando agora o quarto episódio, quero ver o que vai acontecer, gente. A única torcida que eu tenho é para que esse projeto da Leida e da Karen dê certo. Mas, com tudo isso, na situação que tá, eu tô vendo que vai vir muita confusão pela frente. Deixe seus comentários contando pra mim um pouquinho mais do que você tá achando dessa série. E também dando o seu palpite, se você tiver algum palpite aí do que vai acontecer, se acha que eu tô totalmente errada, escreve aqui. E se também quiser acrescentar alguma coisa muito legal aqui para nós, para contribuir para que esse conteúdo fique cada vez melhor, estamos abertos e aceitando opiniões. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever pro canal
E se você gostou desse conteúdo e quiser, pode compartilhar com seus amigos e avisar que essa série tá bem legal. E continue seguindo o canal também, não só pela série. Se você gosta de conteúdo espacial, científico, tecnológico, segue o canal, que nós estamos toda semana postando coisas bem divertidas, bem interessantes, principalmente no nosso podcast, onde a gente conversa, comenta sobre coisas voltadas ao espaço. E se você seguir a gente no Instagram também, você vai ter a oportunidade de ter acesso a conteúdos diários com informações sobre e comentários sobre coisas que estão acontecendo a respeito do espaço. E eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!